Agora voltando novamente para a física, só que de uma parte um pouco diferente. Vimos o movimento circular na sua cinemática, nos tipos de velocidade, velocidade angular, velocidade linear, também essa relação com aceleração centrípeta e também os diversos parâmetros desse tipo de movimento. Mas hoje vamos ver, dinâmica do movimento circular, essa dinâmica que vai fazer justamente em relação às forças presentes nesse movimento, seja em diversos casos. E hoje vamos falar de um caso específico, que é a presença da resultante centrípeta. Note que eu falei resultante, não disse uma nova força. Isso é essencial. Mas bem, antes de tudo, eu quero que você observe esse movimento aqui. Essa circunferência que vai ter um certo diâmetro, um certo raio e notavelmente vai ter um corpo. Esse corpo tem uma certa velocidade e ele vai estar girando ao longo dessa circunferência. Você pode ver dois vetores, né? O vetor velocidade linear, ou seja, velocidade escalar, né? E também aceleração centrípeta, que você sabe, se tem movimento circular, existe aceleração centrípeta. Mas bem, antes de tudo, gostaria de dizer que esse vetor velocidade ele muda. Perceba que em um momento ele está obliquamente para baixo, em outro momento ele está horizontalmente para a esquerda, nesse caso aqui abaixo, mas também ele muda diversas vezes essa direção. Isso porque existe a presença de uma aceleração centrípeta. Mas, porém, a intensidade, ou seja, o módulo dele não varia. O módulo dele é constante, porque estamos tratando de movimento circular uniforme. Bem, então você percebeu coisas essenciais para esse movimento, que é essa rotação aqui, aceleração centrípeta. E pela segunda lei de Newton, também está presente nesse caso, já que estamos tratando de dinâmica do movimento circular. Segunda lei de Newton que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, bem, podemos dizer que essa resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E note que essa aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória. Todos os locais estão apontando para o centro e na direção do raio. Por isso se fala que é na direção radial. Mas bem, e como você sabe que essa aceleração centrípeta corresponde à velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, você pode descrever agora como que equivale essa resultante centrípeta. E só basta multiplicar pela massa, já que esse corpo que está girando ao longo dessa circunferência, ele tem uma certa massa. E também, perceba que a resultante centrípeta vai ser a massa vezes a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Mas também você sabe que a aceleração centrípeta também é escrita como sendo ômega ao quadrado vezes o raio, como você pode perceber aqui. Isso também, esse ômega, se relaciona à velocidade angular. E da mesma forma, só basta colocar a massa na fórmula, né? De modo que fica a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E note que essa resultante centrípeta não é uma força em si, é um conjunto de forças, uma soma vetorial delas. Por isso eu coloquei aqui como esse tópico aqui presente, de modo que eu não posso desenhar ela aqui, né? Porque ela é resultante de forças, não é uma força em si, tá? Ou seja, vão ter casos que a tração vai ser a resultante centrípeta, outros o atrito vai ser a própria resultante centrípeta, inclusive a normal pode ser a própria resultante centrípeta. E veremos nos casos que eu vou colocar aqui no quadro. E bem, você está preparado para o primeiro caso? Aqui eu coloco tudo em um rádio. O primeiro caso aqui, vamos falar de uma mesa, em que a tração, inclusive, vai ser a força de atrito. Mas bem, vamos lá, você está preparadíssimo? Sei que você está. Então espera só um pouco que eu vou apagar aqui essa belezura. Mas antes, quero que você tire um print da tela. O print é seu, o quadro é seu. Tira teu print aí, vou esperar um pouco. Então, vamos lá. Tá tudo desenhado aqui, ou seja, temos nosso primeiro caso em que perceberemos um corpo preso ao centro de uma circunferência, como você pode perceber, e esse centro da circunferência está ligado a esse corpo através de um fio, ou seja, teremos tração aí no meio da nossa jogada. Mas bem, perceba que esse corpo vai rotacionar diversas vezes. O corpo que eu estou me referindo é essa parte mais escura, tá? Essa circunferência notavelmente tem um raio, né? Um raio tem um certo raio. E eu quero, antes de tudo, que você diga comigo quais são as forças presentes nesse movimento. Lembrando que você tem que imaginar que esse losango aqui é uma mesa plana, tá? Uma mesa plana, ou seja, não existe movimento na vertical. Bom, então vamos colocar aqui os vetores presentes, né? Bem, se esse corpo tem massa e está no campo gravitacional, ele tem o quê? Força-peso. Verticalmente para baixo, né? Além disso, como ele está em contato com a superfície, já que é uma superfície plana nesse caso, ele tem o quê? Força normal. Normal apontando verticalmente para cima, formando 90 graus
com essa superfície. E outra coisa, você sabe, temos aqui ó, uma tração. Tração por quê? Porque existe um fio, ou seja, existe uma força de transmissão, né? No caso, é a tração aqui, né? Então temos uma tração apontando para o centro da trajetória. Bem, eu falei que resultante centrípeta é a resultante de forças que vai apontar para o centro dessa trajetória, que no caso é uma circunferência, um movimento circular. Então nesse caso, quem está apontando para o centro? Tração. Portanto, a tração corresponde à resultante centrípeta, que se a gente multiplicar massa desse corpo vezes a aceleração centrípeta, vamos encontrar aqui tração é igual a massa vezes velocidade linear ao quadrado dividido por R. Mas também eu posso colocar aquela outra segunda equação, né, que relaciona com velocidade angular. Bom, esse é o nosso primeiro caso, um caso um pouco mais tranquilo. Vejamos agora como que o atrito também pode ser responsável por manter o corpo nessa trajetória circular. Então, vamos lá. Tira só o teu printzinho e vamos nessa, vamos nessa. E no segundo caso, temos a força de atrito. E agora você pode perceber que eu desenhei para esse desenho para você aqui, ó, uma pista em uma trajetória circular. E veja que existe um carrinho realizando esse movimento, passando pela pista. E como você sabe, se é uma circunferência, ela tem um certo raio aqui presente. E bem, você sabe também que esse movimento acontece em uma área plana, tá? Você imagine o carro que está sobre uma superfície. Só que não tem como desenhar aqui porque eu estou no plano 2D, né? Tu tem que projetar uma coisa que é 3D para o 2D. A gente acaba tendo uma certa perca de imagem. Mas, no caso, eu peço que você imagine também que esteja nessa superfície plana. Ou seja, o carro em contato com o solo. Bom, e da mesma forma como aconteceu no caso anterior, podemos perceber que a normal e o peso, por não existir movimento na vertical, são iguais, né? Ou seja, eu posso desenhar da mesma maneira, normal e peso aqui presente. Ó, o peso apontando verticalmente para baixo, peso que aponta no sentido do centro do astro, que no caso é a Terra, o planeta Terra. Também teremos força normal aqui, ó, perpendicular à superfície. Mas você sabe que temos também uma força de atrito. E é essa força de atrito que vai nos favorecer esse movimento. Da mesma forma que ela vai ocupar o lugar da resultante centrípeta. De modo que força de atrito é igual a resultante centrípeta. E isso pode ser visto na sua atualidade, né, no seu dia a dia. Bom, perfeitamente. Do modo que você anda de bicicleta, ao realizar uma curva assim, nessa trajetória, por exemplo, você às vezes tem que inclinar um pouco a bicicleta. Ou seja, quanto menor o raio, maior vai ter que ser a tua inclinação, para que você se equilibre mais, você não caia, né? Para que você favoreça que o atrito aponte para o centro da trajetória. Ou você pode também inclinar um pouco o guidão da bicicleta. Mas inclinar o corpo junto com o veículo é bem melhor por razões de equilíbrio, né? Mas bem, então vamos direcionar aqui como você pode achar a velocidade pelo qual não vai acontecer nenhuma derrapagem aqui nesse caso, né? Ou seja, você sabe que a força de atrito é normal vezes o coeficiente de atrito. Então coloquemos aqui, ó, normal vezes μ, que é o coeficiente de atrito. E a resultante centrípeta, você sabe, massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Muito bem, como você percebeu, o peso e a normal são iguais. Dessa forma, eu posso substituir essa fórmula da normal pela fórmula do peso, que é massa vezes aceleração gravitacional. Então aqui eu posso colocar, ó, mg vezes o coeficiente igual a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Bom, você percebe que tem massa dos dois lados. Se tem massa dos dois lados e multiplicando, eu posso simplesmente cortar, né? Simplificar os dois lados. Portanto, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso passar também o raio, que está dividindo velocidade ao quadrado, multiplicando, né? Estou fazendo a operação inversa, basicamente. E se eu passar essa multiplicação e realizar todo esse processo, ou seja, de, na verdade, simplificar cada vez mais a equação, vou perceber que teremos raio vezes a aceleração da gravidade vezes o coeficiente de atrito, que corresponde é igual à velocidade linear ao quadrado. Bom, agora, se eu quiser somente isolar essa velocidade, o que eu posso fazer? Vou passar esse ao quadrado como sendo uma raiz quadrada, ou seja, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, vamos somente fazer isso, né? Esse é o nosso trabalho. Então, RG vezes coeficiente de atrito
na raiz quadrada é igual à velocidade linear. Bom, então esse é o nosso terceiro caso, né? Esse terceiro não, desculpa, o segundo caso, estou com muitos números na cabeça, mas é o nosso segundo caso aqui. E vamos para o terceiro agora. O terceiro que vai ser muito parecido com esse também, será uma pistazinha de corrida, porém com uma certa inclinação, né? Uma pista sobrelevada. Bom, e também sem atrito nesse caso. Então vamos lá. Terceira situação com a pista sobrelevada. Então eu quero que você perceba que o carro também está fazendo um movimento de rotação em uma pista, mas nesse caso percebemos uma certa inclinação, um ângulo θ. E eu quero que você entenda também que esse carro, o movimento dele aparente aqui no quadro é como se ele estivesse saindo da imagem, saindo do quadro. Ou seja, o movimento dele aqui é em perspectiva, tá? Em perspectiva sempre. Beleza. Então da mesma forma, o que a gente vai fazer? Colocar as forças atuantes nele, seja normal, peso, mas também coloquemos a resultante centrípeta. E depois disso vamos fazer o que? Uma soma vetorial. E essa soma vetorial está descrita aqui, mas vamos com calma antes desenhando cada um desses vetores. Vem comigo então. Bom, no primeiro caso, ele tem massa e está no campo gravitacional. Logo, necessariamente ele tem força-peso, né? Então, peso aqui, atuante verticalmente para baixo. Perfeito. Outra coisa, ele está também apoiado numa superfície, mesmo que ela tenha uma certa inclinação. Portanto, ele tem uma força normal. Aqui, ó, fazendo 90 graus com essa respectiva superfície, né? E, fora isso, ele tem uma resultante centrípeta, que aponta para o centro desta trajetória. Bom, então ela está aqui, ó, entre esses dois vetores, né? Sendo aqui no centro deles, né? Então aqui, ó, resultante centrípeta. Bom, aqui achamos essa configuração vetorial um pouco esquisita, que como essa imagem ficou mais carregada, eu coloquei ela aqui mais à minha esquerda, que está à sua direita, né? Então você percebe normal, inclinada, o peso verticalmente para baixo e a resultante centrípeta nascendo entre os dois. Bom, você pode utilizar a regra do paralelogramo, a soma vetorial, de modo que eu posso transformar essa força-peso, translocar ela, ou seja, mudar de posição, peso que estava aqui, eu posso jogar ela um pouco para cima. Então faz isso comigo, ó. Eu vou apagar essa força-peso que está aqui, não muda em nada, tá? Só estou alterando a configuração dos vetores para que fique mais fácil o cálculo. Então aqui, ó, força-peso vai estar compondo esse triângulo aqui presente, né? Então força-peso está aqui. Outra coisa, sobre esse ângulo θ, onde que ele vai aparecer? Aqui, um pouco mais acima ou nessa parte aqui? Bom, você deve saber que ele vai aparecer aqui, ó. O θ aparece aqui mais acima. E bem, agora o que nos vale fazer são as relações trigonométricas. Eu posso utilizar, por exemplo, a tangente. Tangente que é o quê? Seno dividido pelo cosseno. Mas isso não vai importar nesse caso agora. Isso vai importar quando a gente for fazer pêndulo cônico. Mas bem, vamos com calma, vamos sem muito alvoroço, né? Então aqui, ó, aplicando a tangente de θ, que é o que? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o nosso cateto oposto? Resultante centrípeta. Que você sabe que resultante centrípeta é o quê? mv ao quadrado dividido por r, né? Então, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Por outro lado, temos também o cateto adjacente, que vai estar no denominador. E quem é o cateto adjacente? Quem está ao lado do ângulo, né? Ao lado, que é o peso, a força-peso. E você sabe que peso é quanto? Massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, mg aqui presente. Bom, você percebe, massa dividindo massa. O que você faz? Você simplesmente simplifica, né? Simplesmente simplifica. E dessa forma, podemos perceber o raio e a aceleração gravitacional no denominador. E se eles estão dividindo ambos, eu posso passar os dois multiplicando a tangente de θ. Bom, então o que eu vou fazer vai ser simples, né? Ou seja, tangente de θ vezes RG. Ou seja, vezes a identidade, né? Você pode, para ficar mais simples, você pode dizer assim: tangente de θ vezes a identidade é igual a velocidade ao quadrado. Isso na pista sobrelevada, né? Então, velocidade ao quadrado. Se você quiser isolar essa velocidade, você pode simplesmente, ó, apagar esse 2 que está justamente no expoente e passar como uma raiz quadrada no outro membro da equação. Então, ó, raiz quadrada aqui presente. Bom, esse aqui é o nosso caso, né? Nosso terceiro caso. E aqui está a nossa resposta, que utilizaremos bastante para fazermos as questões, né? Mas, se não perde por esperar, temos outros e outros exemplos. Nesse caso agora, vamos falar
especificamente de um bem especial. Bem especial, só quero que você aguarde um pouquinho que eu vou colocar logo aqui no quadro. Então vamos nessa, tire seu print antes de tudo. Temos o quarto caso, que é um rotor, ou seja, um brinquedo muito comum em parques de diversão. E eu não iria, tá? Mesmo que a física assegure que ele é de boa, que é tranquilo, não oferece riscos, desde que uma velocidade angular mínima seja obedecida, eu não iria, né? Porque eu tenho medo, eu sou meio arriscado, né? Tenho um receio a respeito disso. Mas vamos entender o que essa situação nos propõe. Ou seja, temos um cilindro aqui em que nesse cilindro vão estar diversas pessoas. Essas pessoas vão estar coladas com a parede, né? Vão estar juntas, em contato. Vale dizer isso, porque existe força normal. Então ele está em contato com essa parede. E esse cilindro vai girar a certa velocidade angular mínima. E girando a essa velocidade angular, bom, vamos ter alguns parâmetros que precisam ser obedecidos. E, em um determinado momento, o piso cai. O piso cai. E você vai ficar ali sendo girado várias vezes, sem nada no chão, né? Sem o piso. Bom, e vamos ver o que vai te assegurar a você não cair, que são alguns parâmetros que precisam ser obedecidos. Se não for obedecido, infelizmente, você vai ao falecimento, né? E o engenheiro que projetou aquilo ali vai ser preso, né? Mas bem, vamos entender aqui o caso. Vamos desenhar antes de tudo as forças presentes, né? Já que estamos falando de dinâmica do movimento circular, tem uma certa diferença cinemática, né? Então, essa pessoinha aqui, ela tem um certo peso, né? Ela tem um campo gravitacional, também está atuante nesse campo gravitacional. Então temos aqui, ó, força-peso apontando para o centro do astro, mas também temos o quê? Uma força de atrito. Por que força de atrito? Sua tendência, quando tira esse piso no chão, é você descer. Porém, o atrito vai no sentido contrário à sua tendência de movimento. Portanto, ele aponta para cima. O atrito vai estar aqui para cima, né? Ou seja, força de atrito. Bom, por outro lado, temos também outra força aqui presente. Como você está em contato com essa parede, existe uma força normal. Essa força normal vai apontar para onde? Para o centro da trajetória, já que ele precisa fazer 90 graus com essa mesma superfície. Então aqui teremos, ó, uma força normal. Perfeito? Então aqui está o nosso caso entre aspas, porque eu quero ver como vai ser essa velocidade angular mínima. Bom, então o que a gente precisa obedecer? Antes de tudo, a força normal precisa corresponder ao resultante centrípeta. E a força de atrito precisa ser igual ao peso para que seja satisfeita uma velocidade angular mínima. Mínima, lembrando disso, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero desenvolver esse cálculo. Começando pela segunda equação, a parte de baixo, né? Em que força de atrito é igual a peso. Mas você sabe que força de atrito é normal vezes o coeficiente de atrito. Então vejamos aqui. Normal vezes μ. O coeficiente de atrito é igual ao peso. Portanto, o que você pode fazer? Posso isolar essa força normal, passando esse μ que está multiplicando, dividindo, né? Então, força normal vai ser igual ao peso dividido por coeficiente de atrito. Mas você sabe que a força normal também aparece na nossa primeira equação, né? Então o que eu vou fazer é somente substituir, né? Substituindo a força normal que corresponde à resultante centrípeta. Nesse caso estou utilizando, ó, velocidade angular, né? Mas vamos com calma, vamos nessa. Vejamos que teremos que o peso, ou seja, mg, dividido pelo coeficiente de atrito, será exatamente igual ao quê? A massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Vamos lá. Massa, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. O que eu posso fazer agora? Ser feliz novamente. Posso simplificar. Simplifica que melhor fica, filho. Então vamos lá. Massa com massa vai para o céu. A gente fica feliz. Bom, aqui o que nos restou foi o quê? Vou até apagar aqui essa partezinha da massa, né? E também essa segunda massa. Então o que nos restou foi basicamente velocidade angular ao quadrado vezes o raio, né? E eu posso passar esse raio dividindo novamente. E se eu passo ele dividindo, o que vai acontecer? Eu vou apagar esse raio, estava dividindo, multiplicando, e vai passar dividindo, né? Então ele está aqui, ó, raio dividindo, no denominador, novamente. Outra vez. Ou seja, o que eu fiz basicamente? Estava multiplicando, passa dividindo. Bom, o que eu quero fazer agora, novamente, posso isolar essa velocidade angular ao quadrado, passando esse termo quadrático de maneira de raiz quadrada, né?
Então, a raiz de g, aceleração gravitacional, dividido pelo μ, coeficiente de atrito, vezes o raio, vai dar a velocidade angular mínima. Precisa ser obedecida para que você não caia, para que você não tenha nenhum acidente. Ou seja, essa é a segurança que a física vai te trazer para esse nosso segundo caso. Então, terminamos aqui provisoriamente. Por quê? Temos o pêndulo cônico ainda. É um pouco mais complicado, mas vamos com calma que a gente desenrola. Tira teu print aí e o quadro é seu. Vamos para o nosso último caso nessa primeira parte, que é o pêndulo cônico. Ele é um pouquinho mais difícil, mas eu sei que você vai conseguir desenrolar junto comigo. Então vamos lá. Observe que nesse pêndulo vai existir um movimento de uma pedrinha, por exemplo. Então ela vai oscilando, girando ao longo dessa circunferência. E perceba que esse giro é a partir de uma circunferência que tem um determinado raio. Bom, isso vale dizer. Por quê? Esse pêndulo também está conectado ao teto, a uma superfície mais acima dele. E essa superfície está conectada a essa pedrinha a partir de o quê? De um fio, né? Ou seja, a partir de um fio. Se existe fio, existe força de transmissão. Atração aqui, por exemplo. E bem, novamente a gente vai ter que desenhar todas as forças presentes nesse caso. Então vamos lá. Já que a gente está se tratando de dinâmica, toda a questão dinâmica precisa de todas essas forças ali presentes. Então vamos lá. Primeiramente, se tem tração, tem fio necessariamente, né? Então aqui, ó, apontando no sentido oblíquo, né, temos uma tração aqui presente. E outra coisa, se ele tem massa e está no campo gravitacional, ele tem o quê? Peso, né? Ele tem peso apontando verticalmente para baixo, no sentido de quem? Do astro, né? No centro de massa daquele astro, que no caso é a Terra. E bem, você sabe que existe, partindo do centro desses dois vetores, vetor tração e vetor peso, uma resultante centrípeta, que aponta para o centro da trajetória, né? Então aqui, ó, você percebe uma resultante centrípeta. Perfeito? Resultante centrípeta apontando para o centro da trajetória. Mas, como a imagem ficou muito carregada ali, eu desenhei aqui esse triângulo. Esse triângulo você pode perceber que eu reordenei o vetor peso. Ele estava apontando para baixo, fazendo um losango na régua do paralelogramo. Mas eu quis modelar novamente essa figura, né, para que fique mais fácil o cálculo. Então eu coloquei o peso, novamente como eu fiz nos exemplos anteriores, né? O peso mais na parte, puxando um pouco mais para a esquerda, né? E perceba que novamente o ângulo formado aqui, perceba que existe um ângulo, logicamente, né, entre essa tração, esse fio e o apoio fixo na parte superior do teto. Então a gente percebe que esse ângulo também vai aparecer no nosso triângulo. Bom, e a gente pode novamente usar relações trigonométricas. Vamos usar tangente de novo e vamos ver como que essa resultante centrípeta vai se comportar. Vamos lá. Tangente de θ corresponde ao quê? Resultante centrípeta, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Só que eu quero colocar a resultante centrípeta como sendo em função da velocidade angular, né? Para que a gente saiba no final qual vai ser o período desse pêndulo cônico. Vamos com calma. Vamos lá. Massa ômega ao quadrado vezes o raio. Dividido pelo quem? Pelo peso. Pela força-peso, né? Que o peso é o cateto adjacente, logo tem que estar no denominador, né? Então aqui temos mg. Perfeito. Perfeito, sem nenhum defeito. Podemos simplificar novamente, né? Já simplifica que melhor fica. Simplifica, filho, simplifique, né? Então, o que você pode fazer? Essa gravidade, você pode passar multiplicando, né? Passe multiplicando que fica até melhor para a minha vida. Então aqui, ó, tangente de θ vezes a aceleração da gravidade dividido pelo raio, porque o raio está aqui multiplicando. Eu estou só simplificando essa equação, né? Então, coloco aqui dividido pelo raio é igual a quem? Ômega ao quadrado. Mas bem, com calma, com toda a calma. O que eu posso fazer agora? Bem, o que eu posso fazer agora é entender que o meu raio pode ser escrito de outra maneira. Quero que você interprete que o raio pode ser escrito de uma maneira distinta, né? Ou seja, o raio ele corresponde, se a gente for observar nesse triângulo aqui da figura, ao seno. Ou seja, vai ser o comprimento desse fio vezes o seno dele. Então beleza, vamos colocar aqui nosso primeiro parâmetro, né? Nossa primeira observaçãozinha, vou colocar aqui ó, que o raio corresponde a quem? L, que é o comprimento, né? A gente coloca na física como sendo L, vezes o seno de θ.
Beleza, primeiro parâmetro aí que a gente precisa saber. Então, vamos substituir aqui para ver como é que fica no nosso caso. E sabendo que tangente é seno dividido pelo cosseno. Vamos fazer essas coisas. Eu vou somente reutilizar essa minha equação no nosso segundo caso aqui, né? Ou seja, seno dividido pelo cosseno vezes a aceleração da gravidade vai ser relacionado ao quê? O que eu posso fazer também? Bom, antes de tudo, eu quero apagar esse R daqui, para que ele não nos atrapalhe, né? Para a gente economizar tempo. Ou seja, vou colocar o que está aqui. O que eu achei aqui, eu vou pôr aqui. Que não vai mudar em nada, absolutamente nada, né? É só uma maneira diferente de escrever o raio, né? Ou seja, L vezes o seno. Também está aqui presente. Porém, quando a gente tem um número no denominador e eu quero transcrever para resolver essa fração aqui, ou seja, simplificar cada vez mais, eu preciso fazer com que ele volte para cima ao inverso. Ou seja, vou multiplicar pelo inverso disso daqui, né? Então vejamos. Vezes 1 sobre L vezes o seno θ. Igual a velocidade angular ao quadrado. Perfeito, perfeito. E agora o que a gente pode fazer? Simplificar novamente. Eu tenho seno multiplicando o numerador vezes seno no denominador. Então eu posso ser feliz de novo, simplificar. De modo que eu acho que essa velocidade angular vai ser o quê? Vou só apagar aqui, tá? Para não ficar muito grande o nosso caso. Essa velocidade angular vai ser justamente, ó, você pode perceber de maneira nítida que a velocidade angular ao quadrado vai ser quem? Bom, você pode ver de maneira clara que essa velocidade angular vai corresponder justamente a quem? G dividido por L vezes o cosseno. Beleza? Então, guarde isso aí que eu vou voltar agora com o período do cone. Vamos lá. E agora, momento especial. A mágica. Vamos achar o período de giro do cone. Vamos lá. Vamos lá o que você vai entender agora. Vamos lá. Bem, você percebeu que a velocidade angular ao quadrado é correspondente à velocidade aceleração gravitacional dividido pelo comprimento do fio vezes o cosseno do ângulo, cosseno θ. Massa? Perfeito. Mas a velocidade angular está ao quadrado, né? Posso passar ela em forma de raiz. Vamos passar na raiz aqui, ó. Jogar uma raiz quadrada aqui presente. Raiz quadrada em tudo. Porém, você pode também achar o período, né? O tempo de giro. O que você pode fazer com isso? Bom, você sabe que o período, o tempo, ele corresponde a 2π dividido pelo ômega. Por que eu estou fazendo isso? Eu só reordenei aquela ideia de que ômega é igual a 2π dividido pelo tempo, né? Só troquei, tá? Mas é a mesma coisa, mesma coisinha. Bom, e você tendo essa relação, que você pode ligar com tudo isso? Você pode dizer de maneira simples, de maneira tranquila, que o período, ou seja, o tempo, corresponde a 2π vezes a raiz de quem? Eita, foi mal. Eu vou inverter agora. Vou inverter alguns casos aqui. Por quê? Preciso adaptar toda essa equação. Então vamos lá. L vezes o cosseno de θ dividido por quem? Agora você sabe qual vai ser a divisão. Por G, né? Dividido por G. E aqui temos o período do pêndulo cônico. Isso tendo como base a relação de que o mesmo período está relacionado a 2π dividido por ômega. Bom, então aqui é a nossa primeira partezinha, né, da teoria a respeito da dinâmica do movimento circular. E eu quero que você me acompanhe mesmo para as partes dos exercícios. Mas calma que vamos ter diversos outros exemplos. Então, vamos nessa lá. Isso aqui acabou? De jeito algum. Temos agora lombadas e depressões. E vejamos agora como que vai se comportar a resultante centrípeta, tanto numa depressão como também numa lombada. Bem, lombada você percebe que é essa subida assim, repentina, num trecho normalmente plano. E uma depressão é um trecho que você desce bastante, né? É uma queda, digamos assim, no trecho em que o carro vai percorrer na pista. Mas bem, observando aqui as forças presentes em cada um desses veículos, lembrando que eles são os mesmos, tá? O que vai variar vai ser a forma do trajeto,
seja lombada ou depressão. Então a gente pode desenhar também as forças presentes nele, né? Bom, esse carro aqui tem peso, né? Logicamente, tem massa e também, além disso, está no campo gravitacional, que está o vetor peso. Se ele está encostado em uma superfície, logicamente, ele tem força normal, fazendo ação-reação, né? Então, aqui tem força normal. Lembrando que vale dizer que peso e força normal não compõem par ação-reação. Disse ação-reação com relação ao toque do carro no chão, e o chão vai revidar, né? Digamos assim, revidar, né? Para a terceira lei de Newton, precisa ter uma reação a esse toque. Então, bem, observando essa situação aqui, percebemos que temos que saber qual vai ser a força maior, ou normal ou peso. Mas você sabe que eu posso formar aqui, ó, uma circunferência. Mas você pode perceber também que a força normal naturalmente vai ser maior do que o peso. Nesse caso aqui, de uma depressão. Ou seja, o que a gente pode colocar? No nosso primeiro caso, que é uma depressão, normal menos o peso é igual à força resultante, ou também conhecido como resultante centrípeta, né? Então, mv ao quadrado dividido pelo raio. Pronto, perfeito. Se você quiser isolar normal, é só passar o peso somando. E observando o nosso segundo caso, que se trata de uma lombada, também temos as mesmas forças, tanto normal como peso, como você pode perceber aqui. Mas bem, quem vai ser maior vai estar apontando para o sentido da circunferência, para o centro dessa circunferência. E no caso, o peso vai ser maior, e a subtração do peso e normal, teremos a resultante centrípeta. Então, no caso de uma lombada, a gente pode perceber no nosso segundo caso aqui, ó, que o peso vai ser maior do que a força normal. Ou seja, peso menos normal forma a resultante centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Bom, então aqui temos esses casos, tanto de depressão, uma declinagem, né? Um declínio na pista, e também temos a parte que sobreleva-se, né? Ou seja, uma lombada. E aqui temos as nossas fórmulas, respectivamente, depressão e aqui abaixo uma lombada. Bom, mas também temos outros casos, como o globo da morte, que vai ser o tema da nossa próxima parte. Então, pode tirar teu print, que eu te espero no próximo exercício. Vamos lá. Bom, e agora temos o caso do globo da morte, que é uma situação muito inusitada, em que uma motocicleta vai fazer diversos giros, rotações ao longo desse globo, e por incrível que pareça, ele não cai. Mas existe uma explicação para isso, e a física nos explica que existe a dinâmica do movimento circular resultante centrípeta aqui presente. Bom, existe uma velocidade mínima pelo qual essa motocicleta precisa passar aqui. Se ele passar com velocidade acima dessa mínima, tudo bem, ele não vai cair de jeito nenhum. Mas existe um certo limite para essa velocidade. E bem, essa velocidade mínima corresponde ao ponto mais alto, em que eu vou considerar a normal como sendo desprezível, né? Ou seja, a velocidade mínima vai ser quando essa motocicleta passar pelo ponto mais alto, em que a normal vai ser igual a zero, em outras palavras. Como eu anotei aqui, ó, se você quiser escrever no seu caderno, na sua anotação, tá aqui. E bem, eu posso também desenhar os tipos de forças presentes, né, cara? E se eu considero a normal nula, eu não vou desenhar aqui, né? Nula, assim, posso também considerá-la como sendo desprezível, né? Ou seja, a nível de cálculo, nesse ponto. Bom, então eu posso desenhar aqui a força-peso, né, que logicamente vai estar atuante, né? Força-peso atuante aqui, apontando para o centro da circunferência, para o centro do astro também. Podemos perceber que força-peso, nesse caso, vai ser responsável pela resultante centrípeta. Então, de maneira simples, né, posso colocar aqui mg, que corresponde à força-peso, é igual a mv ao quadrado sobre 2, ou seja, a resultante centrípeta. Ainda posso simplificar, né? Massa com massa, e esse raio passa multiplicando, já que ele está dividindo. Ou seja, Rg é igual a velocidade linear ao quadrado. Bom, mas ainda posso desenvolver ainda mais, né? Passando esse expoente quadrático de maneira de raiz quadrada. Ou seja, a velocidade mínima é a raiz de Rg, ou seja, a raiz da identidade, né? Temos aqui, ó, uma dicasinha para você conseguir decorar de maneira simples, que é a raiz da identidade. Mas não precisa decorar, né? Basta você entender o processo, que fica até bem mais simples. Ou seja, temos uma velocidade mínima em que essa intensidade normal vai ser nula. Ou seja, essa velocidade é garantia de que
a motocicleta não vai cair, né? Não vai acontecer nenhum tipo de acidente. Mas calma aí, que ainda tem o pêndulo simples. Pêndulo simples e a asa delta. E sem falar de um loop de um avião. Mas calma aí, que vamos com calma, vamos com muita serenidade para que a gente possa aprender cada vez mais. Vamos lá, tira aí teu print, se você quiser. O quadro é seu. Aqui com o pêndulo simples, um pouco mais diferente do pêndulo cônico, que foi o tema dos exemplos anteriores. Ou seja, esse pêndulo simples ele vai oscilar não formando uma circunferência, mas sim imagine como sendo um plano 2D, tá? Ou seja, ele vai oscilar para cima, para baixo, para cima, para baixo. Esse é o pêndulo simples. E temos três casos, né? Temos que analisar três situações. A primeira, quando está parado, ou seja, em equilíbrio dinâmico. A segunda, no ponto mais alto. E a terceira, no ponto mais baixo. Então vamos por partes, né? Sempre analisando todas as forças presentes, né? Já que é uma questão de dinâmica. Bom, quando está parado, você sabe que existe um equilíbrio dinâmico, né? E ele tem peso apontando para o centro do astro em que ele está, usa peso, mas também essa bolinha é presa ao teto através de um fio. Portanto, ela tem tração, né? Tem tração e aqui, ó, estão presentes, mais uma vez, tração. Ou seja, peso é igual a tração nesse caso, né? Equilíbrio dinâmico. Ou seja, vamos colocar aqui tração igual a peso, ou seja, um igual ao outro. Massa. Mas e agora, quando ele está oscilando no ponto mais alto da trajetória? Novamente, de maneira simples, você pode desenhar as forças presentes, porém vai existir agora uma decomposição da força-peso. Quero que você se lembre também do plano inclinado. Inclusive tem um vídeo aí do canal sobre o plano inclinado, com atrito, sem atrito, tudo mais, para que você fique feliz, né? E aqui, novamente, podemos utilizar aquela coisa de Px e Py. Mas vamos desenhar antes de tudo os vetores aqui? Beleza. Peso apontando verticalmente para baixo, para o centro do astro. E também temos uma tração. Tração que corre ao longo do fio, né? O fio que está prendendo ao teto. Né? Ao teto aqui, temos uma certa tração. Mas bem, essa força-peso vai ser decomposta. Força-peso precisa ser decomposta, já que o movimento vai ser, ó, descida até outro ponto mais alto, descida até outro ponto mais alto, né? Então aqui temos Py, decomposição da força-peso, e Px, aqui nesse caso, Px responsável por esse movimento. Px nesse caso vai ser a força resultante, tá? Cuidado que Px nesse caso é a força resultante, né? E aqui você pode perceber que também temos θ, né? Aqui, ou seja, outro ângulo aqui, θ que achamos aqui acima, né? O θ que corresponde a essa inclinação entre o fio e também o eixo de suporte, né? Que no caso é um teto. Mas agora vemos a presença da força centrípeta, também conhecida como resultante centrípeta. Está presente aqui, ó, no ponto mais baixo, ou seja, quando ele desce. E essa velocidade vai corresponder àquela que o fio não vai torar, não vai partir, né? Então o que a gente pode perceber? Mesma coisa, você pode pensar que, poxa, existe um equilíbrio dinâmico aqui, mas não existe um equilíbrio dinâmico, né? Então a gente pode perceber que existe uma aceleração que aponta para o centro da circunferência, né? Então vemos aqui uma tração que aponta para cima, né, ao longo do fio. E também temos peso, né? Já que ele tem massa, essa bolinha tem massa, né? Portanto, quem vai ser a maior? A maior vai ser a tração. A aceleração centrípeta aponta no sentido da resultante de forças. Portanto, tração menos peso igual a resultante centrípeta neste caso, né? Resultante centrípeta neste caso. Bem, e eu esqueci de uma coisa. Nesse nosso segundo caso aqui, tração corresponde a PY, viu? Tração é igual a PY e quem vai responder pelo movimento, né? A descida vai ser a componente Px do peso. Bom, então aqui está o nosso pêndulo simples. Pêndulo simples que não finaliza esse vídeo, hein? Calma aí, espera um pouco, que agora vamos ver como que o avião, realizando um loop, como por exemplo temos nas festas de Ano Novo, festa de aniversário de país, né? E aqueles aviões de fumaça fazem uma circunferência no céu, mas como que acontece a resultante centrípeta ali? Bom, é bem comparável à lombada e à depressão. É bem simplesinho, bem rápido
que a gente já vai finalizando esse vídeo. Então vamos lá, pode tirar teu print aí, se você precisar. Então vamos nessa. E agora, para o bem-estar da nação, vamos agora para os últimos exemplos. Está acabando o martírio, viu? O sofrimento está acabando. Mas vamos lá. Temos aqui um loop, um avião executando um loop no ponto mais baixo. Quero que você pegue uma analogia à depressão. Depressão no sentido de descida, né? Descida assim, de uma pista. Quero que você pegue essa análise como a gente fez no exemplo anterior. Ou seja, esse avião, quando ele faz o loop, ele descreve uma circunferência. E certa circunferência tem um raio, mas também o avião tem o seu peso, ou seja, tem essa composição de vetores. Ou seja, eu posso colocar o pesozinho apontando verticalmente para baixo, né? Nunca se esqueça do peso, o peso está apontando verticalmente para baixo. Mas também temos um vetor diferente agora, que é a força de sustentação, né? Força de sustentação que aponta para onde? Sentido oposto ao do peso, ou seja, ela está aqui, ó, apontando verticalmente para cima. E vale dizer que essa força de sustentação, que denominamos por S, ela vai corresponder, percebamos, essa subtração da força de sustentação menos o peso, a resultante centrípeta. Por que nesse caso a sustentação é maior? Porque na verdade ela está apontando no sentido da aceleração centrípeta, né? Aceleração centrípeta aponta para o centro. E o que aponta para o centro precisa ser maior naquela comparação entre as forças, né? Então no caso, S, força de sustentação menos o peso, já que a sustentação é maior, é igual a resultante centrípeta nesse caso, né? Ou seja, bem simplesinho, situação análoga àquela depressão dos carros, né? Mas existimos também uma asa delta, né? Que pode também realizar um voo horizontal, circular. E ele é muito semelhante, muito parecido o cálculo com relação àquela pista sobrelevada. A diferença vão ser os vetores aqui presentes. Inclusive a fórmula é a mesma. Por isso não vou demonstrar de novo para que não fique repetitivo. Ou seja, se você entendeu aquela parte de carros em uma pista sobrelevada sem atrito, é a mesma coisa. O que muda é a presença do vetor força de sustentação, né? Então, portanto, quando ele realiza esse movimento circular, a resultante centrípeta vai nascer entre esses dois vetores aqui, ó. Então, tenho resultante centrípeta aqui. Perfeito? Outra coisa, essa velocidade, como é que eu posso achar? De maneira análoga, ó. Velocidade pela qual ele vai é RG, identidade vezes a tangente de θ. Se você quiser isolar essa velocidade, só basta passar a raiz quadrada, né? Mas de maneira simples, é isso. É a mesma coisa que aconteceu na pista sobrelevada. Então, bem, eu fico por aqui. Se você quiser tirar seu print, é a sua hora, o seu momento. E eu quero te convidar para o próximo vídeo, porque esse foi teórico, apenas a teoria. E no próximo eu vou trazer a parte que relaciona a prática. Ou seja, exercícios. Vão ter dois vídeos. Um falando sobre exercícios normais e outros mais aprofundados. Então eu conto com a tua participação. Se você gostou, deixa o teu like. Fique com Deus. Até uma próxima. Muito obrigado.